Diálogo literário. Com Vanessa Matarazzo e Rafael Castiajo. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente viaja para 1711. Imaginem a Baía de Guanabara. Mas não é aquela imagem de cartão postal, não. Pensem numa esquadra francesa poderosa. Não eram piratas quaisquer, eram navios de guerra mesmo, comandados pelo famoso René du Guesclin, forçando a entrada na Baía. Uma operação assim de vingança, de demonstração de poder e de pilhagem, claro. Um evento que marcou fundo a história do Rio de Janeiro. Exatamente. É um episódio dramático. E o nosso foco hoje é um relato muito especial desse evento. É um manuscrito chamado Voyages et Campagnes diverses, escrito por Louis de Chancel de Lagrange. Ele era um oficial francês que estava lá num daqueles navios. Isso mesmo. Uma perspectiva de dentro, em primeira pessoa. Então, a nossa conversa aqui é para entender o que essa fonte incrível nos conta. Quem era esse Lagrange? Quais as motivações francesas? Como foi a invasão, a ocupação? E por que esse relato que ficou esquecido por séculos é tão importante, né? Olha, a história do manuscrito em si já é uma aventura. Ele foi achado lá nos anos 50, na Biblioteca Nacional de Madrid, por um pesquisador brasileiro super dedicado, o Cláudio Gans. Sério? Que achado. Sim. Ele preparou tudo para publicar, uma edição crítica, notas, mas infelizmente faleceu antes. Só que aí a viúva dele, Dona Laide Amoroso Gans, fez uma coisa fantástica. Doou todo o material, as cópias, os microfilmes, as anotações, para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IAGB. Nossa, que gesto importante. Importantíssimo. Foi graças a ela que essa voz francesa, essa perspectiva única, pôde finalmente ser conhecida depois de mais de 2 séculos. Incrível essa trajetória do documento. Mas, então vamos ao autor. Quem era esse Louis de Chancel de Lagrange? O que a gente sabe sobre ele? Bom, ele vinha da pequena nobreza francesa, lá do Périgord. Nasceu em 1678, teve uma boa educação, estudou no Colégio de Guienne. Entrou para a Marinha bem jovem, em 1693. Cedo, né? Bem cedo. E fez carreira, né? Virou guarda-marinha em 1703, que era um posto importante para iniciar a carreira de oficial, e depois capitão-geral guarda-costa. Era um marinheiro rodado, já tinha participado de campanhas na Europa, na Ásia, e aí veio essa expedição para as Américas. Ele faleceu bem mais tarde, em 1747. E o relato dele dá alguma pista sobre como ele era, a personalidade dele? Você mencionou algo interessante. Ele falava português. Falava e entendia bem, tanto que ele atuou como intérprete oficial da esquadra francesa. Isso já mostra alguém observador, né, com habilidade de comunicação. Com certeza, um diferencial enorme naquela situação. E tem um episódio que ele conta que é muito curioso e reforça isso. Teve um momento em que ele ficou refém dos portugueses, por pouco tempo durante as negociações. Ele foi refém? Sim. E nesse período, ele teve um contato assim surpreendentemente amigável com o Francisco Xavier de Castro Moraes, que era sobrinho do governador português. Lagrange fala de visitas, de conversas e até que recebeu uma carta super cortês e um presente do inimigo. Um presente? Em plena guerra? Pois é, um macaco. Imagina, ele recebeu um macaco de presente do sobrinho do governador enquanto era refém. Isso humaniza muito a história, né? Mostra essas interações pessoais acontecendo mesmo no meio de um conflito tão violento. Macaco. Essa é boa. Realmente mostra a complexidade das relações ali. Bom, mas vamos ao ponto central. A invasão de 711. O que estava por trás dessa operação gigantesca? Lagrange é claro sobre isso, né? Muito claro. Ele não deixa dúvidas. Existia uma indignação muito grande na corte francesa, porque no ano anterior, 1710, teve aquela tentativa de invasão do Rio pelo comandante Duclerc, que foi um desastre completo para os franceses. Ah, sim, a expedição do Duclerc. Isso, as tropas foram derrotadas, presas, e as notícias que chegaram na França falavam em massacres, maus tratos, e o próprio Duclerc acabou assassinado meses depois, já prisioneiro. Então Lagrange cita explicitamente a
a vingança como um dos motores principais. Entendi. Queriam dar o troco. Exato, mas não era só isso. Tinha a busca por glória para a Marinha Francesa, que era algo super importante naquele contexto da Guerra da Sucessão Espanhola. E, claro, o interesse, as riquezas do Rio. O ouro das Minas Gerais estava começando a jorrar, né? O Rio era a porta de saída. Uma combinação explosiva. Orgulho ferido, desejo de glória e, claro, muito dinheiro em jogo. Com certeza. E a resposta francesa foi proporcional a essa motivação toda. Como assim? O Duguay-Trouin, que já era uma figura lendária na Marinha, conseguiu juntar uma esquadra, olha, impressionante. Uns 15 navios de guerra principais, mais os navios de apoio, levando uns 3.000 soldados veteranos. Era uma força naval enorme para a época, uma das maiores que já tinham cruzado o Atlântico com esse objetivo. Impressionante. E o alvo sempre foi o Rio. Curiosamente, não. O plano original era outro. Ah, é? Qual era? O plano A era atacar Salvador. Na época, a capital da colônia. A ideia era pegar a frota portuguesa que saía da Bahia, carregada de açúcar e outras coisas, antes que ela fosse para Lisboa. Entendi. Capturar a frota da Bahia. Exato. O Rio era o plano B. Só iriam para o Rio se chegassem lá e a frota da Bahia já tivesse partido. Mas a viagem pelo Atlântico, essa foi complicada. Imagino que não tenha sido fácil. Nem um pouco. Eles saíram de Brest, na França, em junho de 1711. Enfrentaram de tudo. Tempestades violentas, calmarias que deixavam os navios parados, ventos contrários. Lagrange descreve isso muito bem. Fala do escorbuto, o famoso mal de terra, que matava muita gente nas viagens longas por causa da comida ruim, falta de higiene. Terrível. Ele até menciona aquela cerimônia meio brutal de batismo quando cruzavam a linha do Equador. Tiveram uma parada tensa em Cabo Verde para pegar água, mas decidiram não atacar a capital lá, Santiago, para não perder mais tempo. Tudo isso foi desgastando a tripulação, os navios. E foi essa travessia difícil que fez eles mudarem de ideia sobre o alvo. Ajudou na decisão, sim. Já perto da costa do Brasil, o Duguay-Trouin reuniu o Conselho de Capitães. O debate foi quente. Salvador ainda era o plano oficial, mas aí começaram a pensar: e se a frota não estiver mais lá? Seria um fiasco, uma viagem caríssima para nada. Faz sentido. Aí o Rio entrou forte na discussão, sabiam que era mais bem defendido, especialmente depois da vitória contra o Duclerc no ano anterior, mas por outro lado era um prêmio mais certo em termos de riqueza acumulada na cidade e tinha chance de libertar os prisioneiros franceses da expedição do Duclerc que ainda estavam lá. A questão dos prisioneiros pesou também. Com certeza. No fim, a maioria votou pelo Rio. Foi uma decisão ousada, arriscada. E essa ousadia continuou na chegada, pelo jeito. Como é que o Lagrange descreve a entrada na Baía de Guanabara no dia 12 de setembro? Olha, foi um golpe de mestre e eles contaram com a sorte do clima. Tinha uma neblina muito densa e um vento forte a favor. Isso permitiu que a esquadra chegasse bem perto da entrada da baía, sem ser vista direito. Pegaram todo mundo de surpresa. Totalmente de surpresa. Mesmo com os avisos que já tinham chegado de Lisboa sobre a expedição. Lagrange narra a passagem debaixo de fogo pesado das fortalezas de Santa Cruz e São João, que guardavam a barra. A troca de tiros foi violentíssima. Imagino a cena. E no meio da confusão, o forte de Villegaguion, que fica numa ilha ali no meio, explodiu. Lagrange até anota, sem se saber como. Os navios de guerra portugueses que estavam dentro da baía, comandados por um almirante chamado Gaspar da Costa Ataíde, foram incendiados pelos próprios portugueses para não serem capturados. Nossa, que caos. Um caos total. Mas a esquadra francesa conseguiu passar e ancorar dentro da baía, fora do alcance dos outros fortes da cidade. Foi um feito incrível. Lagrange diz que o sucesso inicial foi por causa da rapidez e da surpresa. Uma entrada de cinema mesmo. E na visão dele, como eram as defesas do Rio naquela época? Baterias de canhões em morros estratégicos, como o de São Bento e o de São Sebastião, que ficavam de olho na cidade.
Ele menciona os conventos também, né? Sim, menciona os conventos que eram grandes e imponentes, como o dos jesuítas, dos beneditinos, e a Casa da Moeda, onde o ouro era fundido e transformado em moeda. Dá a impressão de uma cidade com defesas razoáveis, sim, mas talvez não pronta para um ataque naval tão grande e determinado como aquele. E quem defendia a cidade? O que o Lagrange achou das tropas portuguesas? Em número, ele achava que era bastante gente. Tinha as tropas regulares vindas de Portugal, os marinheiros dos navios que foram queimados, até uns marinheiros ingleses que estavam de passagem, e mais a população local, milhares de habitantes e seus escravos armados. Parecia uma força grande, então. Nos números, sim, mas ele critica bastante o governador, o Francisco de Castro Moraes, descreve ele como alguém de capacidade medíocre, que estava muito orgulhoso, talvez até arrogante, por causa da vitória fácil contra o de Klerk no ano anterior. Essa confiança exagerada pode ter contribuído para a surpresa na hora do ataque francês. Ele nota também que a cidade estava bem abastecida de comida e munição. Interessante essa avaliação do governador. E além da parte militar, o Lagrange repara em outras coisas do ambiente, né? Você falou de um problema bem peculiar. Reparou sim, ele elogia a beleza natural em volta do rio, as montanhas, os vales, as laranjeiras, mas também fala das dificuldades. Conta que o trigo não vingava por causa das formigas e ele dá uma atenção especial para o bicho do pé. Ah, o bicho do pé. Até hoje é um problema. Pois é, a Tunga penetrans. Ele descreve como esse bichinho minúsculo causava infecções horríveis que podiam levar à perda de dedos, pés, até pernas. Ele conta que viu isso acontecer com os prisioneiros franceses da expedição do de Klerk. É um detalhe pequeno, mas mostra um perigo constante e muito debilitante da vida nos trópicos naquela época, que afetava todo mundo, invasor ou defensor. Um fator que a gente quase nunca vê nos relatos militares, mas que com certeza influenciava a saúde e o moral das tropas. Fascinante como esses detalhes do dia a dia aparecem. Bom, depois da entrada espetacular na Bahia, como é que a situação militar se desenrolou? Os franceses não perderam tempo. Tomaram logo a Ilha das Cobras, que era um ponto-chave de onde podiam bombardear a cidade, e os fortes, que ainda resistiam. Desembarcaram as tropas com alguma dificuldade, porque a água batia na cintura em alguns lugares. E começaram um bombardeio. Exato. Começaram a bombardear a cidade. Lagrange menciona que os prisioneiros franceses que ainda estavam presos na cidade estavam sendo muito maltratados, o que aumentava a raiva e o desejo de vingança dos soldados franceses. Tiveram algumas lutas menores, algumas escaramuças. A defesa portuguesa até tentou resistir em alguns pontos, como lá no Morro de São Bento, onde tinha um oficial francês lutando pelos portugueses. Um francês lutando contra os franceses. Pois é, Gilles do Bocage. Ele comandou uma defesa eficaz ali de São Bento, causou algumas baixas nos invasores, mas, no geral, a resistência portuguesa não conseguiu impedir o cerco francês à cidade. Mas a queda da cidade mesmo, a tomada final, foi meio inesperada, não foi? Totalmente inesperada. Na noite do dia 20 para 21 de setembro, caiu uma tempestade, assim, bíblica sobre o rio. Chuva torrencial, raios, um pandemônio climático. E aí? E aí, no meio dessa tempestade toda, as tropas portuguesas, com o governador na frente, simplesmente entraram em pânico e abandonaram a cidade. Fugiram em desordem total, correndo para as montanhas. Lagrange descreve cenas de gente se afogando nas enxurradas que se formaram nas ruas. Que loucura. Fugiram por causa da tempestade. Pela tempestade e pelo medo. Lagrange acha que o principal motivo do pânico foi o medo de uma vingança terrível dos franceses por causa dos maus tratos aos prisioneiros do de Klerk. Eles acharam que os franceses iam entrar e matar todo mundo. Que reviravolta! A cidade inteira abandonada para o inimigo por causa de chuva e medo. Exatamente isso. No dia seguinte, 21 de setembro, os franceses entraram numa cidade praticamente fantasma, tomaram os fortes que faltavam, menos o de Santa Cruz, que ainda resistiu um pouquinho, e uma das primeiras coisas que fizeram foi libertar os prisioneiros franceses. Eram os 350 sobreviventes. E como eles estavam? Lagrange descreve o estado deles como lastimável. Quase nus, morrendo de fome, traumatizados. Ele até dá crédito ao bispo e a um padre jesuíta chamado Antônio Cordeiro,
por terem evitado que esses prisioneiros fossem massacrados antes da chegada dos franceses. E com a cidade vazia, veio o saque, imagino. Aí a história fica mais sombria. Inevitavelmente. Apesar das ordens do Duguay Trouin proibindo o saque generalizado, a cidade foi pilhada durante semanas. Os soldados e marinheiros reviraram tudo atrás de ouro e prata, mas acharam muito pouco. O grosso do dinheiro tinha ido embora com quem fugiu. Mas acharam outras coisas? Acharam quantidades surpreendentes, como diz Lagrange, de outras mercadorias: açúcar, tabaco, tecidos finos vindos da Europa e do Oriente, móveis de luxo, muitas provisões. Ele calcula um prejuízo gigantesco para Portugal, coisa de mais de 20 milhões de cruzados. Diz que isso causou até falências na Europa depois. Ele culpa diretamente a covardia do governador pela facilidade com que a cidade foi tomada e saqueada. Chegaram a punir os saqueadores? Houve algumas execuções de soldados franceses que passaram dos limites, que incendiaram casas, por exemplo, mas, no geral, o saque foi bem extenso. E como é que se saiu dessa situação? Os portugueses tentaram negociar para ter a cidade de volta? Tentaram. E aí, quem aparece de novo como figura central é aquele padre jesuíta, o Antônio Cordeiro. Ele virou o intermediário principal entre o Duguay Trouin e as autoridades portuguesas, que estavam acampadas fora da cidade. Para negociar o que exatamente? Para negociar um resgate. A ideia era pagar para os franceses não destruírem a cidade inteira antes de irem embora. As negociações foram super tensas, com ameaças dos dois lados. Duguay Trouin ameaçou marchar sobre o acampamento português. E chegaram a um acordo. Chegaram. Um acordo bem pesado para os portugueses. 610 mil cruzados em ouro, parte em pó, parte em barras e moedas, mais 100 caixas de açúcar e 200 bois. Para garantir o pagamento, teve trocas de reféns, e foi aí que o Lagrange passou aquele tempinho como refém e foi bem tratado pelo sobrinho do governador. Ah, foi nesse contexto. Entendi. E enquanto essa negociação rolava, chegou ajuda para os portugueses. Alguém veio socorrer o rio. Chegou, mas chegou tarde demais para mudar alguma coisa. Veio Dom Antônio de Albuquerque, que era o governador lá das Minas Gerais. Ele chegou com reforços pesados. Lagrange fala em milhares de homens, cavalaria, infantaria. E o que ele fez? Bom, ele encontrou a cidade já rendida e o resgate sendo pago. O Albuquerque ficou furioso com a rendição, criticou muito o governador Castro Moraes, mas na prática não tinha muito o que fazer. Teve que aceitar a situação, até porque parece que as tropas dele também não tinham munição suficiente, faltavam balas. A situação ficou tensa, mas não teve mais confronto direto. Entendi. Então os franceses receberam o resgate e se prepararam para ir embora. Basicamente sim. Mas antes de ir, ainda aproveitaram para lucrar mais um pouco. Venderam parte das coisas que tinham saqueado de volta para os moradores que estavam retornando à cidade. Venderam também alguns navios mercantes que tinham capturado na Bahia. Fizeram o negócio até o fim. Sim, até o fim. E ainda prepararam 2 navios, um deles capturado dos portugueses, para fazer uma viagem comercial por conta própria para o Pacífico, levando mercadorias que tinham apreendido. Finalmente, depois de uns 50 dias ocupando o rio, em 13 de novembro de 1711, a esquadra francesa levantou âncora e foi embora, devolvendo a última fortaleza, a de Santa Cruz. Mas a história do Lagrange não acaba aí, né? Ele não voltou direto para a França com o resto da frota. Não voltou. O navio dele, o L'Aigle, foi separado do grupo principal. A missão dele era escoltar um dos navios portugueses capturados, o Rainha dos Anjos, que estava carregado com açúcar do resgate e não estava em boas condições de navegação. O destino era as Antilhas. Então ele seguiu outro rumo. Sim. Separaram-se da frota principal e tiveram uma viagem bem complicada para norte, enfrentando ventos contrários por mais de um mês. E essa viagem dele teve seus próprios perigos, especialmente quando chegaram perto do Brasil de novo, mais ao norte. Teve sim. Quando estavam chegando perto de Cayena, na Guiana Francesa, já em janeiro de 1712, eles passaram por um aperto danado. De repente se viram em águas rasas e doces, mesmo estando muito longe da costa, e sendo arrastados por correntes fortíssimas.
Água doce longe da costa. Exato. A descrição que o Lagrange faz bate direitinho com o encontro com as águas do rio Amazonas, que avançam muitos quilômetros mar adentro. Talvez tenham até sentido os efeitos da pororoca. Foram dias navegando quase às cegas, raspando o fundo lodoso do mar, um susto enorme, até que finalmente conseguiram chegar a salvo em Caiena. Que sufoco. Um sufoco e tanto. E é interessante que, embora ele não detalhe isso no trecho que a gente tem, o resumo do livro original indica que o navio dele, o Lagle, acabaria naufragando depois numa tempestade justamente lá em Caiena. E nesse naufrágio ele perdeu o primeiro manuscrito que tinha escrito sobre as memórias dele. Nossa, que fim dramático para a participação dele e para o primeiro relato. Então, fazendo um balanço aqui, o que esse relato do Lagrange realmente nos traz? Qual é o grande valor dessa análise que a gente fez? Olha, ele nos dá uma visão de dentro que é impagável. Não é só um relatório militar frio, é um testemunho humano. Mostra as motivações complexas por trás da invasão. Vingança, sim, mas também orgulho ferido, busca por glória e a cobiça pelo ouro. Mostra as dificuldades brutais da vida no mar, da guerra naval no século XVIII, a violência do combate, a tensão das negociações. E os detalhes do cotidiano, né? E os detalhes do cotidiano, do ambiente do Rio colonial, até o incômodo do bicho do pé. É um olhar francês sobre um evento que foi muito traumático para a história do Rio e do Brasil. E o valor histórico desse manuscrito que foi redescoberto, como fica? É imenso. Primeiro, temos que agradecer ao Cláudio Gans por ter encontrado e estudado, e à Dona Laide e ao IHGB por terem preservado e permitido a publicação. Com essa fonte, a gente consegue ter uma visão muito mais equilibrada do evento, ela complementa os relatos portugueses e, às vezes, até contraria alguns pontos, o que é crucial para a gente entender melhor. Permite uma análise mais crítica, então. Exatamente. E a precisão do Lagrange, em muitos detalhes, nomes de pessoas, de lugares, a sequência dos acontecimentos, mesmo com uma ou outra pequena imprecisão que o editor moderno corrigiu, mostra que ele era uma testemunha ocular atenta e qualificada. Ele nos ajuda a entender não só o que aconteceu, mas como aquilo foi vivido e percebido por um dos participantes diretos. É fascinante ver como ele descreve essa mistura de cálculo frio, a vingança, a busca pelo lucro, mas também registra momentos de humanidade inesperada, como a cortesia de sobrinho do governador, ou a ação dos religiosos para salvar os prisioneiros. Isso deixa a gente pensando, né? Como a experiência pessoal de cada um, os encontros que o acaso proporciona, a perspectiva individual, acabam moldando a forma como a história é contada, mesmo num evento tão planejado e violento como esse. Exatamente. Fica a pergunta. Quantas outras histórias de outros soldados, marinhos, moradores do Rio, talvez com visões completamente diferentes dessa, se perderam para sempre porque não tiveram a chance de ser registradas com tanto detalhe como a do Lagrange? E obrigado por ouvir até aqui. Até semana que vem. Fique seguro e seja responsável.